Olá bruxos, olá bruxas, espero que todos estejam bem. Bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal, onde a gente fala de bruxaria, de ocultismo, de magia, tudo pelo viés da mão esquerda. E hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os processos de cura dentro desse processo de autoconhecimento, da magia e da bruxaria. Só que antes de entrar no assunto, já me questionaram, e também é uma coisa que eu gostaria de explicar, por que eu falo tanto da parte filosófica, desses questionamentos e dessas reflexões, né? Desse trabalho mental, desse trabalho com as sombras. Por que eu bato tanto nessa tecla e falo tanto sobre isso? Primeiro, principalmente os iniciantes, quando começam, né, nesse processo, nessa caminhada, né, de autoconhecimento, desse entendimento dessas forças, dessas energias, a bruxaria de uma maneira geral, querem logo ir para a prática, né? Tem aquelas certas ilusões de estereótipos quando se fala de bruxaria, de magia, de trabalho aí com as entidades, com as divindades. Então as pessoas querem logo ir para a parte da prática, fazer os feitiços, resolver ali as suas vidas. E não é bem por aí. Por quê? Claro que a prática, a gente vai chegar na prática, a gente quer a prática, faz parte, mas é tudo um trabalho em conjunto. Então, não adianta, por exemplo, eu querer partir para a prática, fazer feitiços, resolver a minha vida, fazer trabalhos amorosos. Primeiramente, tem um estudo. Então, para mim fazer uma magia, eu preciso conhecer profundamente cada elemento que eu vou usar, cada correspondência, né? Saber com que energias eu estou lidando, que eu estou mexendo. E eu preciso também de um mental muito bem equilibrado, né? Pelo menos ter esse entendimento desses processos. Né? Falo muito essa palavra processos, porque a vida da bruxa é um eterno processo. Processo de cura, processo de lapidação, de trabalho com as sombras. Então, por que é importante bater nessa tecla e falar tanto sobre essas reflexões? Primeiro, a bruxa, seja lá que vertente ela faz parte, se ela é uma bruxa natural, né, uma bruxa verde, uma bruxa wicana, uma bruxa luciferiana, né, como é aqui, né, o meu caso, ou uma bruxa aí que participa de uma ordem, de uma tradição, não importa, né? Essas forças que a gente mexe sempre vão mexer com a gente. Por quê? Porque a bruxaria ela serve para isso. Ela tem esse propósito de quê? De fazer essa alquimia interna. Então, se você começa um trabalho na bruxaria, se você começa na caminhada de estudos e você não sente pelo menos o início dessa transformação, tem alguma coisa de errado. E todas as forças que a gente mexe, não importa se é uma entidade, se é uma divindade, uma força mais cósmica, uma força telúrica, se são os elementais, se você não cultua divindade, se você apenas se volta para os princípios masculino sagrado, feminino sagrado, isso tudo vai causar uma transformação, isso tudo vai causar mudanças internas dentro da gente, né? Internas, né? E tudo isso, essas mudanças, ela precisa de um autoconhecimento, elas precisam de um entendimento e de algumas reflexões. Por quê? Porque são vários processos, né? De cura, de trabalho com as sombras, trabalhos muito profundos e que a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter esse entendimento, parar para refletir, né? Porque você pode ter o melhor material para fazer um feitiço, você pode ter o conhecimento técnico, você pode conhecer os elementos, mas ao lidar com essas forças, com essas energias, e o que vai vir de mexer com essas energias, que são as transformações, precisa de um emocional. Pelo menos que você conheça o seu emocional, que você identifique, né, todos os processos, o que você precisa mudar, o que precisa transformar. Né? Você precisa de um mental com esse entendimento, para quê? Até para ter o sucesso nas práticas, para ter o sucesso aí nos seus objetivos. E é por isso que hoje eu vou falar sobre os processos de cura dentro da bruxaria, dentro da magia de uma maneira geral. Né? Porque, primeiramente, quando a gente fala de processos de cura, a primeira ideia que se vem na cabeça é que a cura é uma coisa bonita, né? Que é uma coisa confortável, né? E não é bem assim. Quando a gente fala de cura, principalmente quando já se está num caminho de bruxaria, de magia, de autoconhecimento, né? Quando você já está ali mexendo com energias diversas, esse processo de cura ele se dá por várias formas.
E a bruxa, ela tem esse entendimento, né? Quem trabalha com magia, ela sabe que as várias fases das nossas vidas, elas passam por nuances, por altos e baixos, né? Muitas vezes tudo precisa desmoronar para tudo ser reconstruído novamente. E nisso tudo a gente vai tendo muitas curas, né? E elas se dão de várias formas, né? Então, geralmente, cada processo de cura, ele traz uma transformação. E traz muito desconforto, traz muitas dúvidas e muitas incertezas, né? Às vezes é você ver as suas certezas caindo por terra. Então, por isso que é importante falar desses processos de cura. Para quê? Para passar por eles de uma maneira mais tranquila, né? Extremamente tranquila, muitas vezes não é. Mas tendo esse entendimento, você passa, né, com dignidade, você passa ali com mais resiliência e tendo a noção, né, de que aquilo tem um propósito, de que às vezes um processo de cura que é doloroso, ele tem um objetivo, que nada é em vão. E para começar, um dos processos de cura, né, que as pessoas mais têm medo é o processo de luto. Por quê? Porque luto remete à morte, né, algo que partiu. E quando a gente passa por esse processo de luto, geralmente a gente sai desse processo transformado, sai lapidado, a gente cresce, a gente se transforma. E quando se fala de luto, primeiro vem o medo, né? Primeiro porque tem a morte física, né? É muito doloroso perder um ente querido, uma pessoa que a gente gosta muito, um amigo, um familiar. Mas quando a gente passa por esse processo e a gente sobrevive, a gente continua, né? A gente continua. A gente tem que lidar com essa perda e passar por esse luto. Isso é transformador, porque isso causa muitas reflexões, né? A gente começa a ver a vida por outra perspectiva, o que a falta daquela pessoa vai trazer, o que ela deixou, né, de legado, ali, de experiências, de momentos, vai acrescentar ali na nossa vida e vai trazer pra gente. E esse processo de luto se dá de várias formas, né? O mais conhecido é esse, né? A morte física. Mas tem o luto em várias fases da nossa vida, né? Esse lidar com esse luto, lidar com essa morte, como por exemplo, o fim de um relacionamento, né? Quando você está ali casado 10, 20 anos e você tem uma vida de casada, tem uma vida ali de convivência com aquela pessoa e de repente você se vê sozinha, você se separa e você não tem mais aquela convivência, então é um luto, né? Vivenciar um término de um casamento, de um relacionamento que foi muito intenso, ou que foi muito longo, né? Ou que acabou, enfim, por alguma fatalidade. Sempre é um processo de luto. E isso nos traz muito fortalecimento e entendimento, né? Como eu era quando eu estava naquele relacionamento e como eu vou ficar agora, né? Que transformações eu preciso fazer. Então, vivenciar esse processo de luto sempre é deixar uma parte nossa para trás também, né? E esse processo, ele se dá de diversas formas. O luto por exemplo, se você quer alçar novos voos, né, de repente construir uma nova carreira e fazer mudanças na sua vida e tem que deixar coisas para trás, familiares, né, uma cidade, seus amigos, né, toda uma vida que você levava de uma maneira e de repente tem que mudar tudo porque você tem um propósito maior. Então é você deixar toda essa vida para trás. É um processo de luto que você vai passar, né? Assim como o fim de um emprego, assim como a chegada de uma doença que você precisa lidar. Então, passar por esse luto, seja ele de que maneira for, traz uma transformação, traz um engrandecimento para a gente, traz um entendimento. Isso nos fortalece. Então, é um processo de cura, né? O luto, ele é um processo de cura muito intenso. E ter esse entendimento de que o luto, né, lidar com essa morte, né, de várias formas e várias nuances, é um processo de cura muito poderoso, porque lidar não é fácil, o ficar aqui não é fácil, o deixar uma vida para trás, terminar uma amizade, terminar um relacionamento, terminar um emprego, né, e partir para uma nova vida. Todos esses processos de luto que a gente vai tendo ao longo da vida são processos de cura, que a gente pode encarar como processos de cura, para que a gente siga em frente, né, e lidar com esse processo, né, ele traz muitas curas, porque traz a reflexão, o deixar ir, né, aí a não resistência,
né? Então, é um dos primeiros processos de luto que a gente vivencia, né? Esse lidar com a morte, e ao longo de toda a vida, né? Vários processos de luto que a gente vai tendo e que traz muito fortalecimento. Um outro processo de cura muito poderoso é a solitude, o isolamento, né? Como assim? Quando a gente está na caminhada, na bruxaria, a gente vai se deparar com essa solitude, com essa necessidade de se isolar, e muitas vezes, né, dependendo da fase da vida que a gente está passando. E por que é um processo de cura? Porque é um encontro consigo mesma. Não é solidão, não é você se sentir sozinho, né? É diferente. A solitude é essa necessidade de se isolar. E por que é poderoso? Um poderoso processo de cura? Porque muitas vezes é a própria espiritualidade que ela nos inspira, que a gente vai sentindo essa necessidade, e ela vem da espiritualidade. A necessidade de se isolar, a necessidade de ficar ali nessa solitude, né? À medida que a gente vai avançando nos processos, na nossa caminhada dentro da bruxaria, esses processos de solitude, eles vão ficando mais frequentes, né? Dependendo do momento da sua vida. E por que é tão poderoso e por que muitas vezes assusta? Porque imagina você ser uma pessoa que gosta de estar rodeado de pessoas, de estar conversando, que é comunicativo. Não, às vezes você já é uma pessoa mais caseira, uma pessoa que já gosta de ficar sozinho e essa necessidade aumenta. Muitas vezes é a espiritualidade te orientando que essa solitude ela é necessária. Né? E para quê? É um encontro consigo mesma, porque quando você se permite ficar só, na sua própria companhia, sem sofrimento, é um encontro com você mesmo. E aí vão vir vários questionamentos, né? Geralmente esses momentos eles são de muita reflexão. Muitas vezes você se pega conversando sozinho e muitas vezes as pessoas gostam de fazer anotações. Isso é muito bom também, você anotar, né, esses momentos de solitude ali, as conclusões que você vai chegando, as reflexões que você vai tendo, muitas vezes as viradas de chave, os entendimentos. Por quê? Porque essa solitude é uma pausa que a gente dá em todo esse barulho externo. E a gente acaba ouvindo mais a nossa voz interior, a gente acaba se olhando mais, se conhecendo mais, e esse é um poderoso processo de cura, né? Quando você dá essa pausa, quando você se isola, né? E para muitas pessoas é doloroso, por quê? Porque a gente vive num mundo de muita correria, né? De tudo muito rápido, né? É o ganhar a vida, é trabalhar, é estudar, é mostrar que, né? Mostrar serviço o tempo todo, essa produtividade. E quando você se vê tendo essa necessidade, que é quase uma necessidade física às vezes, eu falo porque eu já passei por isso algumas vezes, né? Momentos de muita correria, de muita. O social ali muito movimentado, e de repente vai crescendo essa necessidade, eu preciso me isolar, eu preciso ficar um pouco só. Isso faz cair várias fichas, né? Você começa a ver a sua vida como um observador, né? Você começa a olhar de longe e você começa a perceber padrões, você começa a perceber momentos, e é que as infinidades, as possibilidades são infinitas. Seja com amizade, seja com familiares, seja com relacionamento, seja o seu trabalho profissional, né? Quando você se permite esse isolamento, quando você permite entrar na caverna, né? Tem até um mito. Quando você se permite entrar nessa escuridão, nessa caverna, nessa escuridão total, né? Esse isolamento que às vezes assusta, mas à medida que você vai se familiarizando e você vai sentindo essa necessidade, né? Vez por outra. Porque é um momento poderoso, né, esse isolamento, e é se permitir se isolar. Se existe essa necessidade, e é uma necessidade, e não é uma solidão, não é nenhum outro problema, é simplesmente uma necessidade que nasce dentro de você, que você sente que é inspirado pela sua espiritualidade, então é adentrar aí nessa caverna, nessa escuridão, e fazer as meditações necessárias, as reflexões. Muitas vezes é uma pausa que a vida quer dar, né, que o universo, as nossas entidades, as forças que a gente trabalha, eles nos colocam nesse caminho, nos colocam esse sentimento dentro da gente para que a gente faça esse processo de cura, né, de se libertar de amarras, às vezes de situações, muitas vezes cair fichas, né, muitas vezes virar certas chaves e você se olhar verdadeiramente, né, e também você se permitir gostar da sua companhia.
né? Que muitas pessoas não gostam da própria companhia, não conseguem ficar sozinhos. Então, por isso que é um processo de cura, né? Principalmente para essas pessoas que sempre estão rodeadas por pessoas e sempre nessa movimentação, essa loucura. No primeiro momento é doloroso, no primeiro momento é assustador, mas é um poderoso processo de cura se permitir esse isolamento, se permitir essa solitude, né, que é muito rica, que traz muitos benefícios e muitas respostas, muitos entendimentos. Um outro processo de cura, esse é um pouco mais doloroso, é o processo de exaustão, né? De novo falando do nosso dia a dia, né, da vida atual. Muitas vezes a exaustão que a gente se encontra, seja por trabalho, por estudo, preocupações do dia a dia, gerir ali uma casa, uma família, um casamento, enfim, várias coisas, né, que a gente tem que administrar. Muitas vezes isso nos coloca numa exaustão, num cansaço extremo, e a gente muitas vezes não percebe nisso. E a espiritualidade muitas vezes está ali nos inspirando uma solitude, né, que é assustadora, essa pausa que é necessária, e às vezes a gente não enxerga, a gente não quer aceitar. E o que é que acontece? A exaustão. E a exaustão, ela se dá de várias formas, né? Seja vem uma crise de ansiedade para nos parar, para a gente prestar atenção, uma crise de pânico, muitas vezes uma doença no nosso corpo, né? Então, muitas vezes, pessoas que passam por doenças, né, que precisam dessa cura física, né? Às vezes vem uma doença que traz dor, que traz uma inflamação, que traz ali uma limitação, muitas vezes, algumas vezes, claro que tem fatores, né? Às vezes é uma questão, falando de doenças, uma questão genética, é uma questão de falta de cuidado com o próprio corpo, mas ele também pode ser um processo de cura, também inspirado pela nossa espiritualidade, que nos coloca ali diante dessa situação, para que a gente pare também, né? E esse processo de exaustão, falando exclusivamente de espiritualidade, se dá muitas vezes no silêncio. É aquele momento que nada faz sentido, que você faz conexão, que você se volta para as suas entidades, para as suas divindades, e você não tem resposta, né? Você já gastou ali toda a sua energia. E esse silêncio, né, e essa exaustão, essa busca por respostas, fora a exaustão pelo corpo físico, é uma pausa forçada que a gente precisa dar. Por quê? Porque tem muito a ver com o nosso fogo interno. Então, esse processo de exaustão e esse silêncio, muitas vezes é porque o nosso fogo se apagou, né? O nosso fogo interior. E ele precisa dessa pausa. E essa exaustão, ela também nos ensina a colocar limites, ao dizer não, a saber reconhecer os sinais do seu corpo físico, da sua mente, do seu emocional. Então, muitas vezes, esse processo de cura vem através de uma doença, vem através de um momento doloroso. Para quê? Para que você, de novo, se olhe, para que você pare, para que você observe o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você, né? Não só ao seu redor, mas dentro da sua mente. Como está a sua mente? Como é que está o seu emocional? Né? Como é que está o meu corpo físico? Eu estou me cuidando? Eu estou cuidando da minha saúde? Se eu já tenho predisposição para alguma doença e eu não ligo, eu negligencio. Então, algumas vezes, né? Estamos falando de espiritualidade. A espiritualidade, ela nos coloca nessas situações para que a gente tenha esse processo de cura, para que a gente se olhe com mais cuidado, com generosidade. E o processo de passar por uma doença, seja algo físico, seja algo mental, seja algo emocional, é muito doloroso, né? E ele traz transformações grandiosas, porque é todo um processo, né? Até uma simples gripe que a gente pega, que muitas vezes para a gente, força a gente a parar, a diminuir o ritmo, ela tem o seu tempo, né? Ela tem ali, primeiramente, a doença quando se apresenta, e aí que lhe exige que você pare, e ali você começa um tratamento médico, e até esse tratamento fazer efeito, e vem aí o processo de cura. Então, essa pausa forçada, né? E isso se dá de várias formas, né? Tem a questão mental, né? Uma ansiedade, um pânico, né? Às vezes um excesso ali de estresse, né? Que é a própria ansiedade. E tudo isso, muitas vezes, se dá por um processo espiritual. É quando a espiritualidade já está lhe mandando vários avisos para você parar, para você prestar atenção em certas coisas, para você diminuir o seu ritmo, e você negligencia. Por quê? Porque a bruxa, o nosso corpo é o nosso templo.
né? Onde a gente manifesta ali, primeiramente, os 4 elementos, é onde a gente, nós somos uma antena, nós somos o nosso próprio altar, e a gente precisa cuidar do nosso templo, né? Não só fazendo orações, não só acendendo velas e não só fazendo oferendas, a gente precisa cuidar do nosso altar, do nosso físico, do nosso mental e do nosso emocional. Então, muitas vezes, uma doença emocional, uma doença mental, uma doença no nosso corpo físico é um arranjo da espiritualidade para prestar atenção nisso, né? Você está cuidando dessa parte espiritual, mas você não está prestando atenção no seu corpo, no seu templo. E muitas vezes vem esse silêncio da espiritualidade, né? E não quer dizer que o fogo apagou, porque o nosso fogo ele nunca apaga, né? Significa que ele deu uma diminuída, né? Então, reacender esse fogo, né, é esse processo de cura, né? É o parar, é o rever muitas coisas, rever ali o que você está fazendo de errado, o que você precisa fazer, né, para que esse fogo seja aceso novamente, só que de maneira mais equilibrada. Não um fogo que vai te consumir, né, que vai fazer você se autodestruir, mas o fogo que vai te fazer ter força e garra para seguir em frente, mas para ter mais equilíbrio, para olhar tanto para a parte espiritual e não negligenciar a parte física, nem a parte mental, nem a parte emocional. E é um processo de cura, né? Basta conversar com pessoas que passaram por doenças, por momentos difíceis, né? Por esses momentos de exaustão, quando supera, né, o processo de cura, né, a expansão que isso traz, o crescimento, a maturidade, a evolução que isso traz, né? Então, quando a gente começa a perceber essa exaustão, é bom que a gente já pare, já preste atenção, já comece a olhar mais para si, né, para não acontecer isso, né, para não ter que passar por um processo doloroso, para vir aí um processo de cura, né? Então é importante a gente estar vigilante o tempo todo, e isso se dá através do autoconhecimento. Quando a gente está com o nosso autoconhecimento em dia, né, quando a gente está estudando, que a gente se permite se conhecer, trabalhar em cima disso, a gente já vai percebendo essas nuances, né? Vai percebendo aí como a gente faz esses processos de cura aí ao longo da nossa vida. E um outro processo de cura que é muito importante é a morte do ego, a perda da identidade, né? Em que sentido? Imagina você viver uma vida inteira tendo uma certeza absoluta, ou você passar uma vida inteira fazendo o que as outras pessoas querem, né? Entrando nas caixinhas dos outros, entrando na expectativa dos outros. Quando você começa no caminho de espiritualidade, você começa a trabalhar o seu autoconhecimento e o trabalho com as sombras, e geralmente vem essa perda da identidade, essa morte do ego. Em que sentido? E isso se dá também de várias formas, né? Essa perda da identidade. Por exemplo, espiritualmente falando, se você está numa religião que você acredita fielmente nela, que você tem ali certezas absolutas, verdades universais, e de repente você, por algum motivo, você começa a estudar magia, estudar bruxaria, estudar aí as leis herméticas, trabalho com as sombras, e você começa a se enxergar, você olha para trás e você vê que aquela pessoa não é mais você, né? E você começa a perder essa identidade, isso é assustador. É um processo de cura, esse é assustador, porque primeiro você não pode ter a resistência, mas quando você se permite, né, expandir essa sua consciência, a sua identidade ela vai ser transformada. Então, aquela pessoa que tinha aquela certeza absoluta, aquela verdade universal, ela vai morrer, né? Então, você não vai mais se reconhecer, porque todas as certezas que você tinha caíram por terra. Isso se dá... além da espiritualidade, como você leva a sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre entrou nas expectativas dos outros, fez o que os outros queriam, tipo, eu sou uma esposa exemplar, né? Sempre esteve nessa caixinha, e de repente você passa por um divórcio, alguma coisa, um acontecimento assim, que você tem que mudar a sua vida totalmente, então você perde um pouco dessa sua identidade, e isso pode ser doloroso,
né? Você ter uma vida de uma maneira e de repente você tem que se transformar, né? Então eu sempre fui um bom filho, eu sempre fui uma boa mãe, eu sempre fui uma boa profissional, mas aí eu quero mudar de profissão, mas aí eu não quero mais me preocupar tanto, mas essa religião não faz mais sentido para mim. E o que eu faço agora, né? Eu vou me transformar em outra pessoa. Então é a morte desse ego, é a perda da identidade. É um processo de cura e é um processo extremamente necessário quando a gente fala de bruxaria, porque a bruxaria é esse processo de transformação constante, né? A bruxa está sempre fazendo essa alquimia interna, sempre em busca da mudança, do melhoramento, do refinamento. Então, é importante e é necessário se identificar e entender esse processo da perda da identidade, né? Porque ao longo da vida a gente vai mudando muito. E ter o entendimento de que isso faz parte tanto da vida como dos processos espirituais, a gente passa por eles mais fácil, né? Você de repente é de uma maneira e de repente você se transforma. Mas eu não estou falando de ser Maria vai com as outras, né? Existe uma diferença aí, de você seguir modinha, ou muitas vezes de você querer fugir de alguma coisa, né? Que isso aí é uma superficialidade. Estou falando de realmente uma perda da identidade, mas que te coloca num caminho melhor, num caminho que faz mais sentido para você, em que você é mais feliz, em que você é mais conectado, né? E em que você se encontra com você mesmo. É uma perda da identidade, muitas vezes, que os outros tinham de você e você, por não ter esse autoconhecimento, você acreditava que você era aquilo, que você tinha que ser ali uma boa filha o tempo todo. Né? Isso não significa que você vai ser uma filha ruim, mas de repente você vai colocar limites, você não vai entrar tanto nas expectativas que querem, né? Ou então própria espiritualidade, né? Quando você passa anos e anos numa religião e aquela religião já não te conecta mais, não faz mais sentido para você, e aí você olha para todo aquele tempo que você ficou ali e não faz mais sentido, é doloroso e é assustador, mas é estritamente necessário, né? Entender esse processo da perda da identidade não como algo doloroso, mas como um renascimento, né? Como um ressurgir das cinzas. E a bruxa, né? Falando de bruxaria, quando a gente tem esse conhecimento desse processo de cura, que se dá por essas formas, né? Eu trouxe 3 formas de processos de cura, né? Existem outras, mas eu trouxe essas que eu considero as mais importantes e as que eu já passei também mais profundamente, né? Então, por isso que eu estou falando. Esses processos de cura, né, para a bruxa, são transformações, né? Então a bruxa coloca tudo isso no caldeirão dela, né? Ela tem esse entendimento que o caldeirão, quando a gente toca fogo e ali vira cinza, tudo vira cinza, ali pode renascer, né? Pode não, renasce outras coisas. Afinal, o caldeirão, ele é o símbolo da transformação. Então, a bruxa tem esse caldeirão, que é esse símbolo da transformação, é muito ligado a esses processos de cura. Então, é dentro do caldeirão, é dentro do útero da deusa, é dentro da floresta escura que a gente se transforma, que a gente entra nesse processo de cura e a gente sai lapidado, a gente sai transformado. Então, por isso que a bruxa ela precisa estar consciente desses processos de cura, que não é uma coisa ruim, né? É doloroso muitas vezes, é desconfortável muitas outras vezes sim, mas tendo esse entendimento, tendo essa consciência de que um processo de cura, que muitas vezes é doloroso, é necessário. Tem um propósito, não é estar ali só simplesmente para fazer você sentir dor, para você sair da sua zona de conforto. O propósito é você se transformar. O propósito é você se lapidar e estar sempre se transformando ali na sua melhor versão e adquirir maturidade, adquirir força, adquirir coragem, né? Um equilíbrio mental, uma força emocional, um cuidado com o nosso tempo físico, né? O cuidado com as nossas relações, com o que a gente se relaciona, com o que a gente permite, né? A questão da imposição de limites. Então, tudo isso é um grande processo de cura e que não precisa ser extremamente doloroso. Quando se tem esse entendimento, a gente passa por esse processo sabendo que o quê? Que ao final desse processo ou durante esse processo, muitas lições serão aprendidas,
né? Muita forja vai sendo feita, mas muita lição vai sendo aprendida. A gente vai se enriquecendo de muitas experiências, de muita maturidade e vai criando ali uma casca grossa, né? E os seguintes processos de cura a gente já passa de maneira mais fácil, mais equilibrada, com mais entendimento, passa até de maneira mais rápida, né? Então é isso, né? Esse foi o meu conteúdo de hoje, né, falando desses processos de cura, dessa lapidação, dessa transformação. Então, vamos adentrar aí nessa floresta escura, no caldeirão, no ventre da deusa, sempre que for necessário, sem resistência, sem medo, né, entrando de cabeça, né, deixando fluir nessas águas dessas transformações, né, se permitindo esses processos de cura, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja desconfortável, porque traz uma transformação grandiosa e poderosíssima. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para quem gostou que possa curtir, comentar e compartilhar para dar uma força.